Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou Lutero Gustavo e eu hoje estarei com vocês aqui na Rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que esta palavra faça sentido na sua vida e seja relevante para a sua vida de fé. Que essa palavra possa iluminar a todos que estão conosco nesse dia. Que possamos ser instrumentos de Deus e levar a boa nova da salvação às demais pessoas no nosso mundo. Seja bem-vindo. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Trago para vocês, neste dia, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 18 até o 25. A glória futura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, os que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois é que fica esperando por alguma coisa que não se está vendo. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperemos com paciência a vinda do Senhor. Vamos meditar sobre esta palavra neste dia.
é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amados irmãos e irmãs, qual é o nosso sofrimento? Quais são as nossas expectativas para o futuro? O que o mundo reserva para os filhos de vocês? A futuro, nós vivemos em um tempo cheio de dúvidas. Quando ligamos a televisão, nos deparamos com um monte de notícias de morte, corrupção, impunidade, violência e guerra. A Terra se tornou um lugar hostil à vida humana. Viver se tornou uma tarefa difícil. Na verdade, parece que estamos sobrevivendo. De onde vem tudo isto? Tudo tem a sua origem em Adão e Eva. Ao desobedecerem à ordem de Deus, tornaram a sua natureza pecaminosa. Assim, todos somos pecadores desde Adão e Eva. Eles abriram o precedente para que o mal e o pecado agissem neste mundo, mesmo que tenham encontrado o amor e o cuidado de Deus. Ainda assim, o pecado se tornou uma marca que foi passada de geração após geração. Todos nascemos debaixo do sinal do pecado, quer queiramos ou não. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3,23: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Adão,
Eva, Moisés, Davi, Jonas, Isaías, Pedro e Paulo, e assim por diante. Nessa constante desobediência, não apenas nos afastamos de Deus, mas também estraga toda a criação de Deus. Como diz Isaías, nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quando descumprimos a vontade de Deus, nos distanciamos da sua presença. A verdade é que Deus não se afasta de nós, mas nós insistimos em nos afastar de Deus. Este é o veredito de Deus como juiz. Somos pecadores e precisamos da sua graça. Nossos pecados nos afastam não somente a nós mesmos, mas nossas famílias, nossa sociedade e também o mundo em que vivemos. Toda a criação está debaixo do pecado. A perfeita criação de Deus se tornou um paraíso perdido, algo da qual sentimos falta, mesmo sem nunca o termos conhecido em perfeição. Nós sentimos falta do paraíso, mesmo nunca tendo colocado nossos pés nele. Sentimos falta de algo que nos possa preencher o nosso vazio interior e dar sentido verdadeiro à nossa vida. O pecado, ele nos afasta de Deus, mas a esperança, a criação, geme as dores de um parto. As mulheres que tiveram um parto normal devem imaginar como essa dor é imensa. A criação de Deus sofre tanto que sente dores como a de um parto. Nossa desobediência afetou a tudo o que Deus criou para nós. A criação não pecou, mas sofre por causa de nossos pecados. A criação é dádiva, mas por causa do pecado, nós a pisoteamos e destruímos. No fim, as consequências deste pisotear podem voltar contra nós mesmos. Talvez, muitas vezes, tem visto que, estando diante de uma das maiores estiagens dos últimos tempos, estamos vivendo, em 2021, essa falta de água e até mesmo apagões elétricos e outros males maiores. Entretanto, ainda parecemos adormecidos para as questões ambientais. Parece que enquanto a situação não se torna extrema, negaremos sermos acordados para uma vida ecológica e cuidar da natureza, e para termos uma economia onde todos possam ter o seu pão a cada dia. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, não havia aquecimento global, derretimento de geleiras ou estiagem como deste ano. Porém, Paulo já constatou, naquela época, que a criação de Deus sofre com a devastação e com o nosso pecado. Deus criou tudo o que existe no mundo e colocou o ser humano, em Adão e Eva, como cuidadores do que havia criado. Mas, após a queda, passamos apenas a consumir a criação em nosso próprio benefício. Passamos a destruir a perfeita ordem de Deus. Fomos colocados como jardineiros da boa criação de Deus, mas passamos a dominá-la e consumi-la conforme nossos propósitos e interesses. Na mente humana, a criação passa a ser do domínio de Deus e não de seres humanos, mas o homem destrói a criação. O ser humano colocou a si mesmo como seu Senhor. O Senhor que pensa ter feito a criação e tudo o que há no mundo. O ser humano passou a querer brincar de Deus, o Deus da criação. Fomos convencidos pelo consumismo que queremos ter mais do que precisamos. Com isso, a boa criação é manipulada e destruída,
como se estivesse aí apenas para satisfazer os nossos interesses. Nós, como cristãos, habitamos no mundo caído pelo pecado. Vivemos em um mundo que geme e sofre. Parece não haver expectativa de amanhã. Há tragédias após tragédias. Neste caos em que vivemos, haverá a possibilidade de um futuro melhor? Neste vazio, o que sentimos e não conseguimos preencher, para onde olhar e procurar algo verdadeiro para ver? Paulo nos dá a direção. Ele nos consola e consola a comunidade que estava em Roma. E também hoje ele traz esta palavra de esperança a nós. A esperança em Cristo aponta para um amanhã melhor e maior. Esperança significa apostar no futuro, ainda que seja de completo desapontamento. A esperança surge de forma que a expectativa no sofrimento e na dor não é uma constante. E sim, é durante uma doença que temos esperança de melhorar. É durante um problema que temos esperança em alguma solução. É na dificuldade que temos esperança em tempos de facilidade. Do contrário, não haveria o que esperar. Quando tudo está bem, não há pelo que esperar. Para quem está tudo bem, não tem esperança. A esperança é algo para quem geme e sofre. Dizem que a esperança é a última que morre. Mas, biblicamente falando, esperança que morre não é esperança. A esperança, ela é viva e nos mantém em movimento. Quando há um problema, não nos entregamos, mas agimos com todo o que temos à nossa frente. A esperança nos leva a agir hoje e sempre. Ela nos leva a esperar no amanhã e nos faz lutar hoje. Há muitas falsas esperanças no mundo. Esperanças que morrem, mas não aparecem como esperança em Cristo. E nos levam ao desespero. Nós, como cristãos, somos pecadores e habitamos em um mundo que geme as dores de um parto. Mas a nossa esperança está em Cristo. Nós levamos a olhar para muito além. Olhamos para o futuro com a esperança da nova criação de Deus. Novos céus e nova terra, onde habitaremos para sempre em paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa esperança, ela não termina na morte, em um caixão ou em um jazigo no cemitério. A nossa esperança, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Sem isso, somos os mais infelizes de todas as pessoas, diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Nós habitamos em um mundo mau, mas não estamos sozinhos. O Espírito de Deus habita entre nós e traz a esperança de Deus para junto de nós, não como um fantasma ou uma energia a perambular por aí, mas como a presença poderosa do próprio Deus entre os seres humanos. O Espírito Santo é consolador, é quem nos consola e em meio aos sofrimentos do tempo presente, não é uma mera energia positiva, recebida ou enviada, mas a presença real daquele que sofreu por nós na cruz e que por isso mesmo sofre hoje em nós mesmos. O Espírito Santo é quem nos concede a esperança. É como ele o faz. A esperança traz o futuro para o presente, traz o amanhã para o hoje. A esperança faz com que já hoje possamos viver e sentir a paz que ele tem prometido a nós no futuro.
A esperança cristã traz a paz da nova criação para dentro da velha criação em que nós vivemos hoje. É como se nós pudéssemos sentir o céu e a eternidade, ainda que estejamos habitando neste mundo. Aqui e agora sentimos um pouco do que há de vir. Já agora sentimos o que ainda não chegou. A diferença está na esperança cristã. Está em sua base, que é Cristo ressurreto. A esperança cristã não se baseia naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Cristo já fez por nós. A esperança está baseada na morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição dentre os mortos. Não há uma energia apenas, nem mesmo uma filosofia de vida ou de pensamento positivo. A esperança cristã é palpável, vem de Jesus e aponta para Jesus. Vem da cruz e ressurreição e aponta para os novos céus e nova terra. O fundamento da nossa esperança é a cruz, ou seja, aquilo que Deus fez por nós no passado. O alvo da nossa esperança está no futuro que já podemos sentir hoje, no presente. Podemos, no presente, crer no futuro por causa de Cristo, que já fez no passado e nos presenteia no presente com a vida eterna. Eu repito, podemos no presente crer no futuro por causa do que Cristo já fez. Ele já fez isto no passado e mais uma vez ele faz hoje. Por isso não percamos a esperança. A nossa esperança está em Cristo. E sem Cristo não há o que esperar. Esperar é aguardar o melhor que ainda vai vir pela frente. Porém, a esperança cristã tem seu início em algo que ocorreu há muito tempo. O Cristo crucificado, ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e prepara um lugar para cada um de nós. Que possamos crer nesta palavra, hoje e por todo sempre. Amém. Gostaria de convidar você para uma palavra de oração. Graças, Pai, te damos por podermos ouvir da Tua palavra neste dia. Agradecemos que através de Paulo, que levou a palavra do Senhor aos romanos, também ela hoje nos é dada, aonde o Senhor, em meio às dificuldades que teu povo viveu no passado, o Senhor esteve com eles. E também hoje, quando o povo clama por aflição, o Senhor vem e acalma e acalenta cada um. Dá, Senhor, a paz verdadeira, essa paz que o mundo não consegue oferecer, mas que somente o Senhor pode nos dar. Guarda-nos neste dia, protege-nos e abençoa-nos. Por Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos. Que você possa ter uma semana abençoada, que em todos os momentos você possa lembrar que Cristo está ao seu lado, te abraçando e te conduzindo pelo caminho que leva à salvação eterna. Que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.